Reinaldo, já que a gente está falando de ativos de campanha, o presidente Lula vai enviar um projeto próprio para acabar com a escala 6 por 1. Essa decisão vai, inclusive, na contramão do caminho que foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele preferiu tratar o tema por meio de uma PEC. Na prática, enviando esse projeto de lei com urgência constitucional, o governo Lula quer acelerar a votação lá na Câmara. Esse tipo de proposta precisa ser votada em até 45 dias e trava outras votações em plenário ao fim desse prazo. Já uma PEC, como foi escolhido por Mota, precisa passar pela análise na CCJ e uma comissão especial antes de ser analisada no plenário. Esse projeto de lei do governo deve ser enviado na próxima semana, isso segundo fontes palacianas que foram ouvidas pela Folha de São Paulo. O Lula vinha sendo orientado há algumas semanas pelos ministros Guilherme Boulos e Sidônio Palmeira a mandar esse texto, mas somente nessa semana decidiu de fato mandar essa proposta. E aí, Reinaldo, como eu falei, é urgência realmente de campanha aí já? Porque veja só, a urgência de campanha no seguinte sentido: a PEC tinha ali, né, toda a cara de que se ia cozinhar o galo. Porque, note, não importa. Você pode achar, eu acho um desastre que se mude a escala. O Brasil precisa, na verdade, de mais produtividade. Precisamos da medida do Milei, de até 12 horas de trabalho. Cuidado que a popularidade do Milei despencou, né? Já está com 60% de rejeição, né? Não, ok, veja, é claro que isso vai ser debate. É claro que você vai debater isso, né? O governo, essa proposta, o governo pretende ter 3 pontos inegociáveis, que são os 2 dias de folga na semana, né? Jornada máxima de 40 horas, a proposta da Erika Hilton originalmente eram 36, hoje em média se trabalha 44. Então, do ponto de vista da redução da jornada, essa redução de jornada é relativamente pequena, e se operar isso sem redução de salário. Certamente, no processo de negociação, né, e eu não vejo muita disposição no Congresso para lutar contra a proposta, no processo de negociação, talvez haja um tempo de implementação também. Tá aí, veja, esse é outro, nós estamos, veja bem, Rafael, quando a gente faz, eu me lembro de uma reunião que eu participei muito engraçada, que a pessoa usou a palavra helicóptero como adjetivo, né, ele disse, e foi a primeira vez que eu vi isso, disse, vamos fazer uma visão helicóptera do assunto, né? Quando a gente tem uma visão helicóptera disso tudo que a gente está falando, nós já estamos falando de campanha, cara. É claro que a gente está falando de campanha. Isso que nós falamos há pouco dos Estados Unidos, nós estamos falando de campanha eleitoral. Isso que a gente falou do PIX, nós estamos falando de campanha eleitoral. Isso que a gente está falando da jornada 6 por 1, nós estamos falando de campanha eleitoral, porque a direita é contra. A direita é contra. Flávio até agora não se manifestou. O Tarcísio, sim. O Tarcísio já tinha falado contra. Caiado até agora não se manifestou. Mas, considerando a base social que ele representa e aqueles que lhe são próximos, acho que vai falar. Eu quero chamar a atenção aqui das pessoas para o seguinte, quem está nos acompanhando. Né? Quem está nos acompanhando e se identifica, sei lá, com o campo progressista, quem está nos acompanhando e se identifica com o bolsonarismo, vê lá se eu vou te acompanhar. Não interessa, mas se está ouvindo o que eu estou falando agora, porque está acompanhando. Pode parecer, assim, você bate o olho na coisa e diz, ora, quem vai ser contra o fim da jornada 6 por 1? Quem vai ser contra? Todo mundo vai ser a favor. Né? Eu mesmo estou doido para parar com a jornada 7 por 7. Mas... quem vai ser contra o fim da jornada 6 por 1? Ninguém. Não é bem assim. Não é bem assim. Caso não se façam as coisas direito, com comunicação direito, conversando direito, pode dar tudo errado. Nós vimos isso com a tentativa de regulamentação
do trabalho uberizado, digamos assim, de Uber, de entregadores, de não sei o quê. Também se criou uma versão maligna da proposta, que tudo não passava de uma estratégia para fortalecer sindicatos ligados ao PT. Acho que você lembra disso. E aquilo que era uma proposta que eu entendi que era virtuosa aos trabalhadores, porque é preciso formalizar essa mão de obra. Sabe por que é preciso formalizar essa mão de obra? Porque senão daqui a 20 anos, 20 e poucos anos, estarão todos em busca do benefício de prestação continuada sem ter tido nenhuma forma de contribuição. Aquilo que hoje parece ser uma maravilha, eu fico com meu dinheiro, não devo nada a ninguém, pode virar um desastre social. Então é preciso haver formalização. É preciso pensar a reforma da Previdência, que virá algum dia de novo, vai ter que passar por isso. Mas aquilo que era uma boa proposta foi vendida de uma maneira nefasta e deu tudo errado. Então, o fim da jornada 6x1, que parece tão fácil de seduzir as pessoas, e hoje você pega a proposta, está lá, 70% a pesquisa, 70% aprova e tal. A direita não vai aderir, porque silenciar ela não pode. Estou sendo objetivo. Silenciar ela não pode. Vai falar assim, não, eu não quero discutir isso. Como não quer discutir isso? Ser favorável vai contra parte importante da sua base social. E também, você sabe, né, Rafael, o financiamento de campanha no Brasil é só pelo fundo oficial, né? Não é? É, né? Não tem mais Caixa 2, nada disso. Ninguém mais contribui por fora. Gente, olha, mas é um convento. Só se for daqueles do Essa de Queiroz. Antes dele se reconverter ao catolicismo, que aí ele ficou carola, chato de novo. Só se for aquele. Então, como é que vai fazer com a sua base? Né? Então a ideia vai ser, será um desastre para o Brasil, é coisa dos comunistas, tal, querendo quebrar as empresas, tal. Tem um monte de pequenas empresas nessa coisa do empreendedorismo que vai reagir. É preciso fazer esse debate com cuidado. Não pensa que é simples assim. Com uma boa propaganda, você transforma mel em fel. E com uma boa propaganda, você faz um monte de gente entrar na fila para tomar injeção no olho mesmo sem precisar. Assim como com uma boa propaganda, boa que eu digo, ainda que maligna, você pode transformar vacina numa ameaça, não é? Você pode tornar medidas protetivas para não espalhar um vírus em ameaça à liberdade. Então, as coisas não são fáceis, não. Né? Houve um pensador sobre isso tudo. Um grande pensador do mal. Né? Chamava-se Goebbels. Achem o primeiro discurso que ele faz em Munique, 11 dias depois da posse do Hitler como chanceler, sobre a questão da propaganda. Então, parte do que a gente vê aí não é novo, não. Não é novo. Só tem um meio novo, só tem uma expressão material nova. Mas é conhecido.